Eu já apresentei para vocês os principais vieses comportamentais, já falamos um pouco sobre como a nossa cabeça funciona, quais são as influências que esses vieses podem causar na nossa tomada de decisão e como é que a gente se blinda disso. E agora eu quero apresentar para vocês os principais erros que eu vejo os investidores cometerem na bolsa de valores. É importante que a gente entenda isso, porque a nossa percepção, os nossos vieses, todas as nossas crenças vão influenciar diretamente na forma com que a gente lida com o nosso dinheiro. E é por isso que é importante a gente conhecer bem esses principais erros que as pessoas acabam cometendo no mercado financeiro, porque aí sempre que a gente estiver indo por um caminho errado, próximo de cometer um desses erros, a gente vai ligar aquele alerta e vai falar, olha só, cara, eu preciso me proteger, eu preciso pensar diferente. Então vamos ver aqui quais são os 12 principais erros que os iniciantes cometem para a gente poder entender melhor por dentro, um por um. Então o primeiro deles que eu separei aqui para vocês é querer ficar rico rápido. Isso é muito comum, né? As pessoas gostam de ser imediatistas, de pensar tudo para ontem, e isso não acontece na bolsa de valores. Na verdade, pode até acontecer, mas uma questão muito forte que a gente precisa ter na nossa cabeça é o seguinte: uma coisa é ter a possibilidade de acontecer, e outra coisa é ser provável ou não. Você pode ficar rico rápido na bolsa? Claro que pode. É provável que isso aconteça? Não, é muito improvável, e como vocês vão ver daqui para frente, né, existe uma relação que é risco-retorno. Se tem uma chance de você ficar rico muito rápido, muito provavelmente tem uma chance de você quebrar e perder todo o seu dinheiro. E a probabilidade de você quebrar e perder todo o seu dinheiro vai ser muito maior do que a chance de você ficar rico rápido. Tá? Então a gente tem que entender o seguinte: a bolsa de valores é uma forma de potencializar o seu patrimônio. O que vai te enriquecer é o seu trabalho e o quanto você consegue ser disciplinado para gastar menos do que quanto você ganha. Se você tivesse o controle financeiro, entender que você precisa viver num padrão abaixo de quanto você ganha, para que sobre alguma coisa no final do mês e você consiga pegar esse dinheiro e investir de forma estratégica, de forma inteligente, como vocês vão aprender por aqui, vocês vão ver que no longo prazo não existe lugar melhor para deixar o dinheiro de vocês do que em renda variável. Por quê? Porque as ações elas têm uma probabilidade muito alta, se você escolher boas ações, de multiplicar por várias vezes o seu patrimônio. As ações vão crescendo, as empresas vão crescendo e o seu patrimônio vai acompanhar isso também. Então é muito importante que a gente entenda que tudo que tem a chance de você ganhar muito dinheiro muito rápido, você vai correr um risco gigantesco. Tá? Não é isso que a gente quer. Como eu já falei para vocês também, investimento é para trazer paz para a gente, para que a gente consiga ter um futuro melhor e ter uma liberdade financeira lá na frente. Não correr risco, né? Se você quer realmente emoção, você pega um dinheiro, vai para o cassino e vai jogar, porque a probabilidade de você perder é praticamente a mesma. A gente vai investir aqui de forma consciente e de forma responsável. Tá? Então esse é um erro muito grave, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar a ganância subir a cabeça e a gente acabar se expondo de uma maneira irresponsável e correr mais risco do que a gente realmente quer correr. O segundo erro é investir sem reserva de emergência. A gente vai falar muito sobre ela no próximo módulo, vou explicar para vocês o que é reserva de emergência no detalhe, como é que a gente calcula o valor dessa reserva, onde é que a gente deve colocar, quais são as características dos investimentos para esse tipo de reserva de emergência, mas de uma forma muito resumida ainda, para a gente não se aprofundar muito nessa aula. A reserva de emergência é um dinheiro que você vai deixar guardado em um lugar seguro para que você tenha proteção, tanto sua quanto da sua família, em momentos de emergência. Caso, por exemplo, você perca seu trabalho, você fique incapacitado de ter algum tipo de receita, né? Você, por exemplo, é um freelancer e se machucou, não consegue trabalhar, ou você tem realmente uma fatalidade, uma doença que não te impede de fato de ganhar dinheiro. Então você vai ter esse dinheiro ali, essa reserva de emergência, para garantir que o teu padrão de vida vai ser coberto por um período que você vai determinar. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, como eu já disse. Mas assim, é importante que a gente entenda que até agora, se você, por exemplo, não tem a tua reserva de emergência, você já deu o seu jeito, você já sobreviveu até agora sem essa reserva. Então, o que eu costumo dizer? Eu vejo as pessoas muito entusiasmadas, querendo realmente aprender a investir, e aí entra num módulo que te fala o seguinte: você tem que primeiro montar a tua reserva de emergência e depois você começa a investir. E a gente vai fazendo as contas, como eu vou mostrar para vocês, e às vezes pode ser que demore um pouco para você conseguir montar toda a tua reserva. Vai depender muito do teu padrão de vida, do teu estilo de vida e quanto você gasta por mês ou por semana, independente de como você for fazer aí a tua conta. Mas o que eu costumo dizer? Cara, se você sobreviveu até agora, tem essa reserva, sabe como dar o teu jeito. O que é importante a partir de agora? Cara, monta a tua reserva e em paralelo você começa a investir. Tá? Por quê? Porque essa reserva é extremamente importante. Ela dá muita tranquilidade em momentos de dificuldade. A gente já está passando por um momento de emergência, no caso. Você não quer que a falta de dinheiro potencialize ainda mais um momento que já é delicado tanto para você quanto para a tua família. Então, pelo menos, a parte financeira não vai se tornar uma bola de neve, não vai piorar e agravar mais ainda a sua situação de emergência. Então, como é que a gente faz? Como é que eu acho interessante a gente pegar? Vamos supor que você chegue no final do mês e conseguiu juntar aí US$ 1.000, por exemplo. Pega 80% disso e coloca para montar a tua reserva de emergência. E os outros 20% você pega e começa a aplicar
tudo que você vai aprender aqui nesse curso. Você começa a entrar no mundo da renda variável, começa a entender como é que o jogo funciona, começa a aplicar todo o conhecimento que você está tão motivado para aprender. Tá? Então é muito importante isso. Reserva de emergência, uma parte pequena para os seus investimentos, para que você comece a sentir, entender como é que tudo funciona e para quando você conseguir de fato terminar de montar a sua reserva e começar a aportar mais, fazer mais investimentos mais fortes, você já sabe exatamente como funciona, o coração já está forte, você já entende a volatilidade, o sobe e desce do mercado e tudo isso que a gente vai ver aqui mais para frente. Então, o próximo erro é excesso de confiança. A gente já falou um pouquinho sobre isso na aula de vieses comportamentais, mas eu estou reforçando por aqui porque é muito, muito comum. A gente vai falar sobre muita coisa legal aqui para frente. Vocês vão aprender como analisar uma empresa e vai começar a fazer muito sentido para vocês. Vocês vão ver que não é tão difícil assim quanto muita gente vende para vocês. Né? Pode ser muito mais complicado? Claro que pode, mas a gente vai fazer aqui passo a passo. Por isso que eu estou fazendo questão de falar bastante forte aqui com vocês na parte de mentalidade. E a gente vai gradativamente aumentando o nosso nível de conhecimento e a gente vai evoluindo aqui junto ao longo dos próximos módulos. Mas assim, pensa no seguinte. Sempre que você estiver muito confiante com as coisas, o melhor que você pode fazer é dar um passo para trás e olhar as coisas de uma forma mais ampla. Ver o que pode dar certo, o que pode dar errado, entende a opinião de pessoas que pensam diferente de você, bota tudo no papel, todas as variáveis, para você tomar sua decisão de uma forma mais pé no chão, de uma forma mais racional. Tá? O excesso de confiança atrapalha muito, a gente acaba se expondo demais na renda variável, se expondo demais às vezes numa empresa que tem um risco muito alto e a gente acha que tudo está dentro do nosso controle. Lembra sempre dos vieses comportamentais. O excesso de confiança ele potencializa todos os vieses que a gente já viu. Então é muito importante ter isso na cabeça. Excesso de confiança é bastante perigoso no mercado financeiro e quando a gente fala de dinheiro. O próximo erro é esperar o momento certo para começar a investir. Isso é muito comum, né? O iniciante está querendo começar, mas fica naquela, será que o mercado vai subir? Será que o mercado vai cair? O que eu faço? Eu vou esperar um pouquinho o mercado cair para eu comprar e aí eu ganhar dinheiro. Cara, isso não funciona. O que funciona é você ter disciplina de fazer os seus aportes, os seus investimentos com consistência todos os meses. Você vai separar um dinheiro que vai deixar especificamente para comprar os seus ativos de acordo com a estratégia que você definir. Você vai acabar comprando na baixa, vai acabar comprando na alta e na média, no longo prazo, a tendência é que você consiga ganhar muito dinheiro. Tá? É importante o seguinte, a gente não vai tentar adivinhar se vale a pena comprar ou se vale a pena vender. O que acontece, que eu vou ensinar para vocês aqui, é interpretar os ciclos de mercado. Isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar e a gente consegue tirar proveito disso. A gente vai falar bem a fundo sobre isso mais para frente. Vou ensinar para vocês como é que funciona isso, um ciclo de alta, um ciclo de baixa, como é que a gente pode tentar olhar indicadores que mostrem para a gente algumas tendências. E aí a gente surfa essa tendência. Tá? Mas a gente nunca fica tentando adivinhar, não, isso aqui vai cair um pouquinho, eu vou comprar para ganhar um pouquinho a mais. Cara, não, você vai ter disciplina todos os meses para fazer isso. Com os ciclos do mercado, se tiver alguma oportunidade, a gente usa um outro capital, que também vamos ver mais para frente, que é chamado reserva de oportunidade, para você entrar um pouquinho mais forte na renda variável e surfar uma tendência de alta, por exemplo, no mercado. Tá? Isso tudo a gente vai aprofundar com muito detalhe mais para frente, mas eu quero que vocês entendam os conceitos das coisas. Então não esperem o momento certo, porque não existe momento certo. O melhor momento para você começar a investir foi ontem, o segundo melhor momento para você começar a investir é agora, cara. Começa a dar os primeiros passos, para de enrolar e vamos botar a mão na massa. Investir, cara, vai fazer você realmente ter um futuro muito melhor, tanto para você quanto para sua família. Você vai conseguir atingir seus objetivos, vai conseguir realmente chegar na tua liberdade financeira. Não é fácil? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo tava aí tranquilo, vivendo de renda. Mas, cara, é completamente possível e basta que você realmente queira pagar o preço e ter disciplina e consistência nos seus investimentos. O próximo erro é um erro muito comum e é copiar a carteira de alguém. Isso acontece muito entre os investidores iniciantes, porque às vezes você tem um cara que você acha que ele é o bambambam dos investimentos e manja tudo sobre análise de empresas, e às vezes essa pessoa vira e fala que comprou a empresa A ou a empresa B. E aí o que acontece? Você acreditando nessa pessoa, acreditando na capacidade de análise dessa pessoa, você vai lá e compra as mesmas empresas que ele recomendou, entre aspas, ou que simplesmente comentou alguma coisa positiva sobre essas empresas. A gente precisa entender que montar uma carteira de investimentos é muito além de você escolher, sei lá, 5, 10 empresas e botar na tua carteira. Você precisa analisar uma série de outros fatores que não necessariamente são iguais para mim e para vocês. O que é bom para mim pode não ser bom para você, pode ser inclusive horrível para você. Porque se você não tem o mesmo perfil de risco que eu, não está acostumado com todo o movimento do mercado, cara, você não vai dormir tranquilo se de repente eu te der a minha carteira para botar no teu dinheiro. Entende? Esse tipo de coisa
vocês precisam ter na cabeça de vocês para que vocês não saiam por aí copiando a carteira de ninguém. Vocês vão aprender aqui recursos suficientes para se tornarem investidores independentes aqui nesse curso. Eu garanto para vocês que vocês vão ter muita tranquilidade para escolher os ativos que vocês querem que componham a sua carteira. Então você pode sim escutar a recomendação de alguém, escutar a opinião de alguém e depois você faz a sua própria análise para ver se tem um espaço naquele ativo dentro da tua carteira de investimento, dentro da tua estratégia. Então eu vou repetir aqui mais uma vez esse erro. Nunca copiem a carteira de ninguém. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes ao longo dos meus vários anos como investidor e o resultado é sempre o mesmo, é catastrófico. As pessoas copiam a carteira por preguiça, por não quererem estudar e acabam não conseguindo dormir tranquilas e, obviamente, não têm bons resultados. Então agora vamos ver o próximo erro. O sexto erro que eu marquei para vocês aqui é não ter paciência. Isso é muito comum, principalmente entre os iniciantes. E o que acontece quando você não tem paciência? Duas coisas. Primeiro de tudo, você acha que você vai ficar rico rápido. Você quer os ganhos imediatos. E você começa a cair em um monte de promessas que são falsas, né? Várias, por exemplo, pirâmides financeiras que te prometem e oferecem ganhos astronômicos, você acaba caindo nisso, porque você não tem paciência de ver o seu patrimônio crescer gradativamente. Um outro problema é, você tem uma empresa, essa empresa se valorizou um pouquinho, você já vai lá e vende essa empresa. Você quer botar aquele lucro no bolso e aí ganha 5, 10% ou qualquer coisa assim, um valor muito pequeno, né? Só que o que a gente busca como investidor de longo prazo? A gente quer ser sócio de uma empresa. A gente quer que essa empresa multiplique nosso patrimônio por várias vezes. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer com o tempo. Ela precisa de tempo para crescer, para criar novos negócios, para aumentar a participação dela no mercado, para expandir para novos países, por exemplo. Isso tudo acontece com o tempo. Então a gente precisa ter paciência. Se você quer realmente emoção, eu já falei para vocês, pega o dinheiro, vai para o cassino e aproveita, se diverte lá. Investimento não é para ter emoção, é para te dar paz e tranquilidade, para você construir patrimônio de uma forma sólida, de uma forma responsável, para que você tenha um futuro melhor lá na frente. Então a gente precisa ter paciência, a gente precisa ver as coisas como elas realmente de fato acontecem. Você está se tornando um sócio de uma empresa. Empresas precisam de tempo para se amadurecer e para realmente ganhar espaço no mercado. Então vá com calma, pense no longo prazo, sempre com foco lá na frente. O próximo erro é investir sem um método. Isso acontece muito entre os iniciantes, fica naquela euforia de começar, começa a comprar um monte de coisa que ele não sabe responder o porquê que comprou. Tá? É importante que a gente saiba como diversificar nossa carteira de investimentos de forma inteligente, de forma estratégica e como é que a gente escolhe os nossos ativos. Eu vou comprar um ativo mais arriscado, ou vou comprar um ativo mais seguro, eu quero mais renda passiva, eu quero menos renda passiva. Isso tudo tem que estar muito bem desenhado na cabeça de vocês antes de vocês comprarem os ativos. Lembra do que eu já falei? A gente precisa saber responder 3 perguntas básicas para comprar qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de ativo e colocar na nossa carteira. Por que eu estou comprando? Por que eu devo manter esse investimento na minha carteira e por que eu devo vender esse ativo? Se você não sabe responder essas 3 perguntas básicas, você está investindo sem um método. E sabe qual que é o problema disso? O problema é que quando vier uma crise, você não vai saber o que fazer. Você vai ficar desesperado, vai acabar vendendo todas as suas posições e aí você vai assumir um prejuízo que pode ser realmente irreparável. Tá? Então é importante que a gente entenda exatamente o porquê das coisas. Vocês vão aprender isso tudo aqui. Eu tenho certeza que vocês vão ter tranquilidade para investir de forma totalmente independente. Tá? Mas vamos continuar aqui, porque tem outros erros que eu preciso que vocês conheçam para que a gente evite isso no momento que a gente estiver realmente botando a nossa mão na massa. O próximo erro é não diversificar direito. Eu vejo muita gente falando assim, eu tenho, por exemplo, sei lá, Commonwealth, Westpac e o ANZ. Tá bom ou tá ruim isso, Thiago? Essa carteira tá bem diversificada ou não? Óbvio que não. O que é uma diversificação? Nada mais é do que você não colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Quando você está comprando todos esses 3 bancos e concentrando todo o seu dinheiro no setor financeiro, no setor bancário, você está se expondo de uma maneira muito pesada no setor financeiro. Seria muito mais prudente na tua carteira, por exemplo, você ter, sei lá, uma parte no setor bancário, uma parte em mineração, uma parte, sei lá, em varejo. É importante que a gente diversifique a nossa carteira. Também vou mostrar para vocês como é que você faz isso na prática, com planilha, com tudo mais. Mas é importante que a gente entenda os conceitos. A diversificação precisa ser bem feita, porque senão você fica correndo muito risco e não é isso que a gente quer. A gente quer minimizar, a gente quer pulverizar o máximo possível do nosso risco. O próximo erro é a falta de organização. A gente precisa, desde o início, independente do montante que você vai investir, colocar tudo que a gente faz no mercado financeiro dentro de uma planilha. Cara, você pode usar o Excel, você pode usar, sei lá, papel, pode usar um aplicativo de celular, o que for mais conveniente para você. O que eu gosto, o que eu vou disponibilizar para vocês, é uma planilha no Excel simples para você controlar tudo que você compra e tudo que você vende. E por que você tem que fazer isso? Primeiro, para acompanhar os seus investimentos mais de perto. Eu recomendo que seja o Excel, porque eu particularmente gosto muito da ferramenta. A gente consegue fazer simulações muito fáceis e eu posso ajudar vocês também na hora que vocês estiverem fazendo as simulações de vocês.
E por que também que a gente precisa se organizar desde o início? Porque depois a gente vai precisar pagar impostos sobre os nossos lucros. E aí, quando você tem tudo organizado, a tua vida vai ficar infinitamente mais fácil. Tá? Então é importante que a gente se organize desde o início. Ah, não espera o seguinte, tem muita gente que pensa assim, né? Eu só vou começar a me organizar quando eu tiver um capital muito grande. Cara, isso é muito errado. Quando você tiver um capital muito grande, é importante que você já saiba como fazer corretamente. E aí você começa a se organizar desde o início com um capital pequeno. Sempre recomendo para quem estiver começando no mercado financeiro, na renda variável, começar devagar. Não importa quanto você tem no banco. Você tem 100 mil no banco ou 100 milhões no banco, não faz diferença. Você vai começar com um capital pequenininho. É importante que você vá aos pouquinhos ganhando conhecimento e ganhando confiança. Eu sempre dou o exemplo do seguinte: você vai aprender a nadar, por exemplo. Você não sabe como nadar, o que você vai fazer? Você vai numa piscina rasa ou você vai para um mar cheio de onda, um mar brabo, por exemplo? Não, você vai começar na piscina rasa, vai botar as boias, depois você vai tirar as boias, vai entrar numa piscina mais tranquila. Você não vai cair direto no mar. É a mesma coisa na renda variável. Você está aprendendo, você está começando a tua jornada. Então você vai começar devagar. Mas é importante que você comece com o pé direito, se organizando desde o início, para quando o seu patrimônio crescer, você já saber exatamente como controlar tudo direitinho. O próximo erro é não controlar os riscos. Isso é um ponto extremamente perigoso, principalmente quando você junta com excesso de confiança, porque você acha que tem controle sobre tudo e na verdade você não tem controle sobre nada. Você só tem controle sobre qual é o nível de exposição ao risco que você quer correr. Ah, eu quero mais risco? Tudo bem, você vai botar mais capital em renda variável. Eu quero menos risco? Como é que eu controlo isso? Eu vou colocar um pouquinho mais em renda fixa. Vou colocar mais no savings, por exemplo. A gente vai ver tudo isso no detalhe. Não existe certo, não existe errado. Existe o que você está disposto a correr. Qual o risco que você quer, qual que é o seu perfil de investidor, qual que é o seu perfil de risco. E é muito importante que vocês entendam essa dinâmica. Quero mais risco, mais renda variável. Menos risco, renda fixa. Não abusem na questão do risco, porque tem coisas realmente que acontecem, tipo uma pandemia, por exemplo, que a gente não tem como prever e muito menos tem como controlar. O próximo erro é vender as suas posições vencedoras rápido demais. E por que eu vejo isso acontecer com muita frequência, principalmente entre os investidores iniciantes? Porque a gente, como ser humano, a gente quer ter o prazer de ganhar alguma coisa. E como é que você ganha e tem esse prazer no mercado financeiro? É vendendo uma posição que você acertou, que você comprou por exemplo, US$ 100 e vendeu por 110, você ganhou 10% de lucro. Você vai ter esse prazer. Mas a gente tem que ter muito claro isso, a gente não pode juntar essa questão de querer o prazer imediato, junto com a falta de paciência, por exemplo, e começar a se desfazer das nossas posições vencedoras. Porque senão você nunca vai conseguir, de fato, deixar essa empresa andar, como a gente chama, e ela continuar multiplicando o seu patrimônio por várias e várias vezes. E só para exemplificar isso tudo que eu falei para vocês sobre multiplicação de patrimônio, se a gente pegar o exemplo da Afterpay, uma empresa aqui da Austrália, obviamente um exemplo fora da curva, uma coisa que aconteceu totalmente anormal, que ela explodiu demais, mas isso pode acontecer. Se você pegar o valor dela em 2017 e até hoje, 4 anos depois, ela teve um aumento, um crescimento de 4.300%. O que isso significa? Que se você botou em 2017 $10 mil, hoje você teria $440 mil. Multiplicou o patrimônio várias vezes. Como eu falei, é um exemplo totalmente fora do normal. Mas isso pode acontecer e você só precisa acertar um, você não precisa acertar sempre. É para você poder realmente ter um resultado fantástico dentro da tua carteira de investimento. Então é importante que a gente tenha paciência, que a gente espere as empresas realmente andarem, realmente se desenvolverem, para que a gente possa ver o nosso patrimônio acompanhar essa evolução da empresa. Vamos ver agora o último erro que eu separei aqui para vocês, que é demorar muito para vender. Então a gente falou sobre vender rápido demais e agora a gente vai falar um pouquinho sobre demorar demais para vender. Às vezes a empresa está dando vários sinais para o investidor e por causa de uma série de vieses, ele acaba segurando muito para poder vender uma posição perdedora. E como é que a gente combate isso? A gente combate sabendo responder as 3 perguntas básicas que eu já falei para vocês. Por que eu comprei esse ativo? Por que eu devo manter ele na minha carteira? E por que eu devo vender esse ativo? A gente tem que saber isso de uma forma muito clara. E para exemplificar isso, para ficar mais fácil para vocês entenderem, mais palpável, imagine o seguinte, que eu defini que na minha carteira de investimentos só entram empresas, por exemplo, que tenham baixa dívida e uma alta margem de lucro. Ótimo, beleza, eu já defini meu critério. O porquê que ela está na minha carteira? Porque ela tem baixa dívida e porque ela tem alta margem de lucro. Ok, então eu vou monitorar o desempenho dessa empresa, vou explicar para vocês como é que a gente faz isso de uma forma muito tranquila, muito fácil, mas por acaso se essa empresa não continuar dentro desses filtros que eu defini, baixa dívida e alta margem de lucro, eu vou simplesmente vender. Pronto, está muito claro isso para você. Você não precisa ficar brigando, eu acho que vai cair, eu acho que vai isso. Você não acha nada, você tem um critério muito bem definido do porquê que ela tem que estar na tua carteira. Se esse critério ou esses critérios não estão sendo atendidos, você vai lá simplesmente e vende essas posições. Se ela não está mais atendendo os seus critérios, você tem ali o porquê. Por que você comprou? Baixa dívida e alta rentabilidade.
Por que que você vai manter? Porque ela continua entregando bons resultados, baixa dívida e alta rentabilidade. E por que que você vai vender? Ah, porque de repente, depois no próximo relatório financeiro que ela divulgou, ela começou a dar prejuízo. Opa, não, ela deu prejuízo, ela tem um motivo para ter dado. Ah, foi uma crise que afetou o mundo inteiro. Ok, tudo bem, você pode até ser mais flexível e manter essa empresa na tua carteira. Se afetou todo mundo, não quer dizer que a sua empresa ficou ruim. Mas se for uma coisa extremamente pontual e que só aconteceu com ela, cara, não precisa sofrer. Ela está fora dos seus critérios, ela está fora da tua carteira. Então é muito importante que a gente entenda essas três perguntinhas, que a gente saiba realmente como respondê-las para que isso dê tranquilidade para vocês tomarem melhores decisões nos investimentos de vocês. É muito importante a gente conhecer esses erros, como eu falei no início da aula. Conhecendo isso, sempre que você estiver próximo a cometer esse erro, vai ligar aquele alerta, você vai lembrar dessa aula e vai falar, pô, cara, o Thiago já falou que isso aqui é um erro e que isso vai acabar gerando algum tipo de prejuízo para mim. Então tenham isso em mente, porque aprender com os erros dos outros é uma forma muito mais barata de você realmente se desenvolver. Então esses foram os 12 principais erros que eu vejo os iniciantes cometerem. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, que tenham tirado bastante proveito disso tudo que eu falei para vocês aqui, e eu vejo vocês na próxima aula.